Gente, eu queria começar me apresentando. Olá, meu nome é Caroline Rocha. Eu estou diretora de Políticas Públicas e Engajamento aqui da La Clima. Eu sou professora da Universidade Católica de Santos e também sou cofundadora da Rede Amazônidas pelo Clima. E sem mais delongas, a gente vai falar hoje sobre transição justa, o que significa. Então, a primeira parte vai ser essa parte mais voltada para a doutrina, e na segunda parte do nosso encontro de hoje, a gente vai fazer um workshop, alguma coisa um pouco mais prática, em que a gente vai dividir vocês em grupos e fazer esse exercício. Então, vamos começar. Bom, hoje na nossa conversa sobre transição justa, a gente vai tocar no que são medidas de resposta, o que é transição justa dentro da Convenção Quadro, quais são as divergências que essa agenda tem, e a transição justa no papel e o papel da advocacia. Aí depois a gente vai ter pequenas dúvidas e a gente vai para a simulação. Então, de onde vem essa agenda de transição justa? Bom, no âmbito da Convenção Quadro, ela veio de um item que chama medidas de resposta. E medidas de resposta, elas se referem às políticas, ações e programas que foram adotados pelas partes como parte de esforços de mitigação. E adaptação também, mas inicialmente isso era pensado só para mitigação. E isso inclui estratégias de diversificação econômica, de tributação de carbono, de comércio de emissões, ajustes de carbono na fronteira, rotulagem, todas as ações que foram voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa e a transição para uma economia de baixo carbono. Nesse âmbito, a UNFCCC, a Convenção Quadro, ela estabeleceu o Fórum sobre Impactos de Implementação de Medidas de Resposta, além do Comitê de Especialistas de Katowice, que chama o QCI. E eles apoiam esse trabalho sobre o Acordo de Paris. E o que isso significa, como é que se conecta com transição justa? Bom, a transição justa, ela surgiu originalmente de reivindicações sindicais nos anos 80, e ela ficou central dentro do discurso climático global, sendo mencionado explicitamente no preâmbulo do Acordo de Paris e na declaração da COP29. Da COP24. Nas discussões sobre medidas de resposta, a transição justa é um dos 4 temas centrais, ao lado de diversificação econômica, do desenvolvimento de capacidades e do desenvolvimento de capacidades, desculpa. Isso mostra a sua importância nessa gestão dos impactos socioeconômicos, da mitigação e adaptação. Bom, mas como é que esse tema ele ressoa em outros locais que não sejam o local de negociações? Muitas vezes a transição justa ela é tratada de forma isolada em relação aos processos da UNFCCC. Embora esse termo apareça nas NDCs e no discurso político global, as raízes políticas desse tema e a integração que ele tem com a governança climática ainda não são muito reconhecidas. E, particularmente, como a transição justa ela pode ser operacionalizada por meio das NDCs. Nesse sentido, há quem defenda que os princípios da transição justa sejam primeiro identificados e depois integrados diretamente à implementação das NDCs como forma de gerar legitimidade e apoio político e impactos que possam ser mais mensuráveis. Bom, um relatório do Comitê de Katowice desse ano avaliou como os países incorporam transição justas nas NDCs e nas estratégias de desenvolvimento
de longo prazo, né, que chamam os LTLEDS. E esse estudo, ele mostra que tem uma grande variação. Muitos países mencionam a transição justa, mas poucos apresentam políticas concretas ou metas ou mecanismos de acompanhamento. Então, aí um relatório do PNUD, ele mostra que 72% das NDCs revisadas, elas associam a transição justa aos impactos socioeconômicos das medidas de resposta, mas apenas uma minoria integra esses planos estruturados de diversificação econômica. E menos ainda incluem métricas ou capítulos dedicados ou orçamentos específicos. Bom, como eu falei, o QCI ele foi criado para apoiar as partes da Convenção Quadro na compreensão e na gestão dos efeitos das medidas de resposta, especialmente no que afeta a economia em desenvolvimento ou altamente dependentes de setores intensivos em carbono. Então, atualmente, essas discussões elas se concentram em 4 eixos principais: diversificação e transformação econômica, cujo foco está como os países podem reestruturar suas economias para setores mais sustentáveis, especialmente aqueles que dependem hoje fortemente de combustíveis fósseis ou outras atividades emissoras. Transição justa para uma economia de baixo carbono, que trata sobre a transição de uma economia mais limpa, que ocorra de uma forma mais inclusiva e equitativa possível. E o objetivo é proteger trabalhadores e comunidades vulneráveis, assegurando que eles não sejam prejudicados por mudanças rápidas nas políticas climáticas. O terceiro é capacitação para avaliação dos impactos. Então, entender que nem todos os países eles têm a mesma capacidade técnica e institucional para entender como as medidas climáticas impactam as suas populações e economias. Por isso, esse eixo ele vem para fortalecer essa capacidade dos países em desenvolvimento para monitorar, avaliar e reagir. E o último eixo é ferramentas para avaliação de impacto. Então, além da capacitação, é essencial dispor de instrumentos concretos para medir e compreender os efeitos das medidas de resposta. E o KCI, ele promove o desenvolvimento e disseminação dessas metodologias com foco a mostrar que as medidas de resposta precisam ser planejadas com cuidado para não gerar injustiças ou aprofundar vulnerabilidades. Gente, antes da gente passar para o próximo slide, o Alexandre tinha aqui me dito, e eu esqueci, mas eu estou lembrando agora, que para reforçar com os alunos a importância de acessar o link disponibilizado no chat para que a presença seja devidamente validada. Então, agora eu estou fazendo meu dever de casa e cumprindo esse pedido que me foi feito. Então, por favor, gente, acessem o link para que a presença de vocês seja validada. Bom, e de onde é que vem essa agenda de transição justa? A gente já viu que a agenda de transição justa vem de dentro de medidas de resposta. Mas ela não é uma agenda paralela. Ela é uma agenda central dentro das negociações, dentro das discussões sobre medidas de resposta no âmbito, e não só sobre medidas de resposta, mas também como um item em si. Como eu disse, a lógica é que, ao adotar políticas para mitigar ou adaptar, como fechamento de usinas de carvão, subsídios para renováveis ou taxação de carbono, os países eles promovem transformações profundas em suas economias e na sua sociedade. E essas transformações, inevitavelmente, afetam setores produtivos inteiros, trabalhadores e comunidades. Por isso, a transição justa, ela entra como uma diretriz essencial. Ela vai resgatar a ideia de que a mudança para uma economia sustentável precisa ser feita com inclusão social, com equidade e participação. E não
a gente não está falando simplesmente de zerar emissões, mas também garantir que a transição ela seja feita de uma forma justa para quem vive dentro dessas sociedades, como agricultores, operários, caminhoneiros, povos tradicionais, trabalhadores de indústria pesada, e a lista só aumenta. Um outro ponto importante é que políticas públicas que não consideram os impactos sociais das medidas climáticas, elas muito provavelmente correm o risco de gerar resistência, aprofundar injustiças ou até mesmo ser o estopim de retrocessos. Então, a transição justa, ela também fortalece a legitimidade e a viabilidade das ações climáticas de longo prazo. E é esse justamente o debate que está ganhando força nas negociações internacionais. Como garantir que essas políticas tragam benefícios sociais reais, principalmente para os grupos mais vulnerabilizados. E esse slide, ele traz um exemplo prático para a gente entender por que transição justa é um tema tão relevante nas negociações. Então, aqui a gente está falando do Egito, um país que sediou a COP27, e cuja economia ainda é altamente dependente da exploração e exportação de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, principalmente extraídos do Golfo de Suez. Apesar disso, o Egito ele tem um PIB per capita de mais ou menos 3 mil dólares, o que faz com que a realidade socioeconômica seja muito frágil para grande parte da sua população. Ou seja, a gente está falando de uma economia que, ao mesmo tempo, é intensiva em carbono e também apresenta desafios muito importantes para o seu desenvolvimento. E esse é um exemplo típico do dilema da transição justa. Como realizar a transição energética e produtiva, que é necessária para o combate à crise climática, sem desestabilizar setores que hoje sustentam a economia nacional e o emprego. Desculpa, Estela, já passo a palavra para ti. E eu me lembro muito especificamente do Enéas falando para a gente na COP29, que ele pegou um táxi e o taxista estava conversando com ele, e aí ele falando, a gente está aqui buscando tirar combustíveis fósseis. E aí o taxista falou assim, esse é o meu emprego, é de onde eu tiro a minha sobrevivência. Então, essa questão é uma questão muito real para as pessoas. Mas, Estela, por favor. Oi, Caroline, boa noite. Não, eu acho esse tema assim imprescindível para a gente trazer assim à baila uma discussão sobre a questão dos royalties do petróleo, porque existem vários estados em que pese não ser distribuídos royalties de acordo com o que você espera que a legislação assim estabelece, há muito recurso advindo do petróleo, da produção de petróleo e gás. E a transição energética vai trazer essa diminuição. Isso é fato, quer dizer, é o que se espera. E, obviamente, isso vai diminuir a receita do Estado, do município que recebe royalties, enfim. Eu tive a oportunidade de participar muito rapidamente, tá? De um projeto que a gente conseguiu criar na Ilha Bela, um fundo de royalties para assegurar a população para que, quando acabar o petróleo, você não fique totalmente dependente. Então, acho que essa transição, toda vez que a gente pensa em transição, isso vai ter essa diminuição dos royalties, isso tem que ser pensado de uma forma que não venha a doença holandesa que acaba trazendo uma série de problemas porque você deixa de receber uma receita nesse sentido. Não querendo aqui, obviamente, sustentar a continuidade da produção, mas tem que ser pensado como é que vai fazer isso. Está correto esse entendimento? Exatamente. Essa questão, a transição justa, ela vai tratar
de criar condições, porque a nossa sociedade inteira, nos últimos 100, 150 anos, foi baseada, toda a sua geração de riqueza, ela foi baseada em combustíveis fósseis. Então, para a gente fazer essa troca, ela vai ser uma troca que vão ter ganhadores e vão ter perdedores. O que a transição justa ela trata, ela é que os perdedores não podem ser as populações mais vulnerabilizadas, historicamente. Porque aí a gente aprofunda a desigualdade social e a gente coloca populações que já sofreram historicamente, já tiveram construídas essa vulnerabilidade, pior. Então, o item, ele fala exatamente sobre isso. Então, a criação de um fundo para quando não tiver mais petróleo e a cidade poder ter uma outra fonte de renda. E isso acontece não só com royalties de petróleo, mas também quando a gente está falando de fechamento de mina, fechamento de projetos, de grandes projetos de extrativismo. Todas essas indústrias que são altamente intensivas em carbono, tem uma hora que exaure, esgota. Seja por conta da mudança do modelo, seja por conta que o próprio recurso natural naquele local se esgota. Então, como é que a gente faz essa transição? Então, é exatamente isso. Então, gente, continuando aqui, eu queria trazer algumas datas que foram importantes. Então, nos anos 70, a gente tem o começo desse desenvolvimento, desse processo histórico, político, institucional, que se conecta diretamente com os debates sobre justiça social, desenvolvimento sustentável, ação climática. Então, nos anos 70, a gente tem o início das raízes políticas da transição justa, que foram os sindicatos norte-americanos, especialmente ligados ao setor de carvão, começaram a se organizar contra o fechamento das minas sem alternativas de emprego. E eles defendiam não apenas os seus postos de trabalho, mas também condições dignas de transição e compensações. Então, não é simplesmente uma questão de postos de trabalho. A gente está falando aqui de segurança social, a gente está aqui falando de inclusão social, a gente está aqui falando de proteção social. Então, é aqui que clima vai se conectar diretamente com as agendas, tanto do direito do trabalho, direito trabalhista, mas também direito previdenciário. E essa mobilização, ela foi um marco inicial para a ideia de que transição ecológica precisa ser socialmente justa. Em 1999, a OIT, ela formaliza o conceito de trabalho decente. E isso vai se tornar uma base importante para a agenda de transição justa, porque é a partir daí que se consolidam os pilares do que seriam os direitos dos trabalhadores em tempos de mudança tecnológica, econômica e ambiental, que é o emprego digno, a proteção social, o diálogo social e os direitos fundamentais do trabalho. Em 2010, a gente tem a COP16 em Cancún, que se os meus colegas ainda não falaram, foi uma COP de resgate, porque a COP15 em Copenhague foi um desastre. Então, a COP16, então, assim, o governo do México, a presidência do México, tinha uma super tarefa de resgatar a confiança no processo internacional. E nessa COP, ela é a primeira vez que a expressão transição justa aparece em um documento oficial da UNFCCC. E isso lhe vira um reconhecimento político de que a ação climática ela precisa incorporar preocupações sociais. E esse momento ele representa a entrada formal, tanto da agenda sindical quanto a agenda trabalhista, nas negociações climáticas multilaterais. Na COP21, que é 2015, que é muito famosa pelo Acordo de Paris, a transição justa ela vai ser explicitamente incluída dentro do Programa de Trabalho sob medidas de resposta, que é
que é o que eu acabei de falar para vocês nos primeiros slides. E isso foi o resultado da forte articulação de países em desenvolvimento e movimentos sociais. Então, o Acordo de Paris ele vai reconhecer a luta contra as mudanças climáticas, precisa caminhar lado a lado com a criação de empregos dignos e respeito aos direitos humanos, ainda de uma forma não vinculante. Quando a gente chega em 2022, que eu já dou um spoiler aqui, é quando a transição justa se desgruda de medidas de resposta, a gente já não está mais falando somente sobre direitos trabalhistas ou direitos sindicais ou direitos previdenciários e inclusão social. A gente já começa a falar aqui de transições sistêmicas. O que são transições sistêmicas? São transições de todos os sistemas que baseiam a nossa vida na Terra. Então, a gente está falando sobre infraestrutura, transição justa da infraestrutura, a gente está falando aqui sobre energia, a gente está falando sobre sistemas alimentares, a gente está falando sobre sistema de água, acesso, produção e distribuição de água, saneamento básico. Todos esses sistemas, eles foram baseados nesse modelo de intensivo de carbono, e agora eles precisam transicionar. E nessa transição, a gente não pode fazer com que as pessoas mais vulnerabilizadas, sejam eles agricultores familiares, eles percam nesse processo, sejam comunidades periféricas, elas percam seu acesso à água. E isso a gente tem um exemplo muito claro em São Paulo, que foi a crise hídrica, onde a gente teve um evento climático extremo, impactando diretamente a vida das pessoas, com uma escassez de água que afetou quem, especialmente? Afetou as comunidades mais periféricas, que ficavam na ponta do sistema, e mais altas, por conta da pressão. Então, tendo isso em mente, a gente chega na COP22 com, transição justa é sobre direitos trabalhistas, mas é também sobre todas essas outras coisas que não estavam no radar nos anos 70, mas agora estão. Então, a gente aqui tem um avanço institucional, como eu falei, que é estabelecido o programa de trabalho sobre transição justa, ou seja, ele se descola do item de medidas de resposta e é criado um programa de trabalho sozinho. Isso foi largamente visto como um sucesso dos países em desenvolvimento, dos países do sul global. E esse programa de trabalho, ele vai ter um mandato específico e um espaço formal para discussões e implementações das suas ações. Então, como eu disse, ele amplia o escopo da transição justa para além do mundo do trabalho, conectando a temas como financiamento, participação pública, equidade intergeracional, direitos territoriais e a todos os outros sistemas que eu mencionei aqui. Então, esses marcos, eles mostram que a transição justa, ela é uma construção histórica coletiva que está se fortalecendo dentro da governança climática internacional. E não é só uma agenda periférica, mas ela, sim, é muito estratégica, porque ela vai garantir a transição para uma economia de baixo carbono, seja também essa transição justa, baseada em direitos e inclusão. E, gente, aqui eu queria fazer uma distinção entre transição justa e justiça climática. Transição justa é o que eu acabei de falar, ele vem de movimentos sindicais, ele vem desse mundo do trabalho, ele vai falar sobre sistemas, e justiça climática, enquanto o objeto de estudo da transição justa é a transição em si, ou seja, formas com que a gente faça essa transição, a justiça climática, ela vai olhar para a pessoa, ela vai olhar para os grupos vulnerabilizados, como isso está impactando eles, entende? E não como as ações estão impactando o seu circular, as suas circunstâncias, na verdade. Então, eles são movimentos que são criados mais ou menos na mesma época, nos anos 70, 80, mas eles vêm de locais diferentes e crescem para locais diferentes. Então, para a gente, é muito comum esses dois conceitos se misturarem, mas eles são muito diferentes.
Então, então a gente chega no programa de trabalho de transição justa, que é estabelecido na COP27, no Egito, e o objetivo central é avaliar, desenhar e ampliar os caminhos para alcançar as metas do Acordo de Paris de maneira justa e equitativa. Mas o que isso significa? Significa que o programa ele não está voltado apenas para definir as metas ambientais ou acelerar a descarbonização. Ele vai buscar orientar as políticas climáticas globais com base na justiça social, equidade e participação. E esse marca uma tentativa concreta de transformar o discurso da transição justa em uma ação coordenada entre os países. Isso envolve diagnosticar os impactos sociais e econômicos das políticas de mitigação e adaptação, propor instrumentos e políticas que garantam a proteção dos trabalhadores e comunidades vulneráveis e estabelecer diretrizes para que os países incorporem transição justa nas suas NDCs e nas suas políticas nacionais. E, principalmente, para criar um espaço permanente de debate multilateral sobre os desafios da transição para as diferentes realidades nacionais. É também muito importante notar que o programa tem um mandato fraco, ou seja, ele tem o mandato tem um caráter de orientação, e ele busca promover a cooperação entre países, mas não tem mecanismos punitivos ou de padronização forçada. Essa iniciativa, ela responde a uma demanda histórica que reivindica a transição climática, a respeito dos direitos sociais e a soberania econômica. Com isso, a gente chega na COP28, que é a primeira COP em que esse item vai ser negociado. Então, como a gente viu antes, o programa de trabalho, ele foi estabelecido, mas ele foi estabelecido em Sharm no Egito, mas somente em Dubai que ele vai ganhar força e corpo e começa a ser, de fato, implementado. Então, o objetivo central desse trabalho continua sendo garantir que a transição de uma economia de baixo carbono seja feita dessa maneira justa, equitativa e inclusiva. E isso significa que todas as ações climáticas, desde o encerramento de atividades intensivas em emissões até a expansão de energias renováveis, devam considerar os impactos sociais e gerar oportunidades para não deixar ninguém para trás. O programa de trabalho tem uma duração prevista de 2023 a 2026, ou seja, ele tem um período. Se o programa de trabalho ele não for renovado no ano que vem, ele deixa de existir. E além disso, a gente tem a definição nessa decisão de que vão ter 2 grandes diálogos por ano. Um antes da reunião dos órgãos subsidiários, né, que são da reunião dos SBIs, em junho, e outro antes da COP, que acontece em novembro ou dezembro. Esse ano, o primeiro aconteceu no Panamá e o segundo aconteceu... O primeiro que aconteceu no Panamá foi sobre adaptação e resiliência climática no contexto das transições justas. E esse foi um ponto importante porque ele realmente trouxe essa ampliação do escopo do debate, que eu já tinha falado, mostrando que a transição justa não vai ser somente sobre energia ou força de trabalho, mas também sobre como proteger as populações frente aos impactos do clima extremo. E o segundo diálogo esse ano vai acontecer na Semana do Clima da Etiópia, que vai acontecer em setembro, e vai ter um olhar integrado sobre a transição energética justa, incluindo dimensões como trabalho e requalificação profissional, proteção social, inclusão socioeconômica, prioridades nacionais de desenvolvimento. E é um exemplo claro de como o programa busca respeitar os diferentes contextos e caminhos possíveis, evitando soluções únicas e impondo modelos de fora para dentro. A estrutura do programa de trabalho, ela é uma oportunidade muito ímpar para que os países em desenvolvimento, especialmente, os países em desenvolvimento do sul global,
construam a sua narrativa sobre transição justa, que é ancorada nas suas realidades. E a participação desses diálogos é muito essencial para assegurar que a transição climática global não seja só eficiente, mas também legítima e centrada nas pessoas. Bom, continuando, gente, queria dizer que, assim, um dos princípios fundadores da convenção, que é esse que está destacado aqui, é conhecido pela sigla de CBDR, Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities, ou seja, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E esse princípio ele é fundamental para entender tanto a arquitetura da convenção quanto os conflitos e tensões entre os países nas negociações climáticas. E o que isso significa na prática? Significa que todos os países têm uma responsabilidade na proteção do clima, que é essa responsabilidade comum, mas essa responsabilidade não é igual para todos. Ela deve ser proporcional ao seu nível de desenvolvimento, capacidade técnica e histórico de emissões. Ou seja, é a parte do responsabilidade diferenciada. No mapa, a gente vê como a UNFCCC dividiu os países entre dois grupos grandes. Os países de anexo 1, que são considerados desenvolvidos em 1992, que deveriam liderar a mitigação das emissões e apoiar financeiramente os países vulneráveis, e os países não anexo 1, que englobam países de desenvolvimento que, à época, ou seja, 1992, não tinham obrigações formais de redução de emissões, mas sim de desenvolvimento sustentável. Essa divisão foi extremamente binária, mas ela foi muito importante nos anos 90, porque ela reconhecia as assimetrias históricas e econômicas entre os países. Porém, com o tempo, ela também passou a gerar tensões. E essa tensão tem um nome. Ela chama China. E, em uma menor escala, Índia e Brasil, que são os BRICS. Porque os países desenvolvidos, eles começaram a dizer que os grandes emissores emergentes, eles precisavam também assumir compromissos. Já os países de desenvolvimento, eles defendiam que as responsabilidades históricas e as desigualdades estruturais continuam, as desigualdades estruturais continuavam válidas, e que eles ainda enfrentam desafios de pobreza, infraestrutura, adaptação. E é essa tensão que é presente até hoje, inclusive nos debates sobre financiamento climático, transição energética e justiça climática. E está diretamente ligada à forma como cada país entende transição justa. Então, para entender a origem da Convenção Quadro, é também muito essencial interpretar as posições políticas de negociações atuais. A transição justa, ela não é a mesma para um país europeu pós-industrial e para um país africano que ainda luta por acesso à energia. E é justamente por isso que os princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciados, continuam tão relevantes. Por exemplo, aqui no Brasil, enquanto a gente tem uma posição muito diferente, muito ímpar. A nossa matriz energética é uma matriz energética limpa, considerada em relação aos outros países. Então, enquanto a Europa está falando de transição para longe de carvoarias, né, de carvão mineral, a gente tem uma termoelétrica carvão mineral. Então, ou muito pouco, se eu não estou me enganada, eu acho que é só uma, mas se não for, são muito pouco. Porém, a gente tem uma pobreza energética, especialmente na região norte e nordeste, que é muito significativa. Tem áreas isoladas que nunca vão poder ser conectadas com o sistema integrado nacional. Então, a gente entende transição justa de formas muito diferentes. Né? Então, aqui a gente começa a entender um pouco mais uma das tensões mais importantes dentro das negociações sobre transição justa, que é a de diferentes visões entre países desenvolvidos e países de desenvolvimento sobre o que essa transição ela deve significar. E, sobretudo, como ela deve ser implementada.
Então, se de um lado a gente tem uma visão predominante dos países desenvolvidos pela descarbonização, para eles a transição justa ela é centrada em proteger trabalhadores impactados pela descarbonização, como, por exemplo, da indústria de carvão. É centrada na manutenção da sua competitividade econômica e no cumprimento das suas metas de mitigação. Essa abordagem, ela vai ser mais restritiva e mais voltada ao contexto doméstico desses países. E, especialmente, ela vai ser voltada para a transição do setor energético e industrial. De um outro lado, a gente tem os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil e grande parte do sul global, que propõem essa abordagem mais ampla que eu falei aqui, que ela tem como base a equidade climática e dos princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciados. Para esses países, a transição justa ela deve incluir financiamento internacional, capacitação institucional, transferência de tecnologias limpas e apoio às ações de adaptação, dado que muito desses países eles enfrentam impactos severos na crise climática. Então, o mapa aqui, ele ajuda a gente a visualizar essa divisão. Em azul estão, de maneira geral, os países do norte global e em vermelho estão os países do sul global. E essa diferença, ela não é apenas geográfica, ela reflete histórias distintas de desenvolvimento, níveis de emissões históricos e capacidades econômicas desiguais. Então, vamos notar aqui, gente, que países do norte global eles são em quantidade bem menor do que os países em sul global. E é por isso que, nas negociações do programa de trabalho de transição justa, essa diferença é um entendimento é um dos pontos mais debatidos. Enquanto alguns defendem essa transição limitada à requalificação de mão de obra, os outros eles vão exigir uma transformação estrutural apoiada na cooperação internacional. Bom, a gente pode entender essas diferenças não como um obstáculo, mas sim como uma lembrança de que a transição justa ela precisa ser flexível, sensível ao contexto e construída a partir de diálogos de realidades diversas. E é isso que dá legitimidade à ação climática global. Só que não só isso, né? A gente precisa ter essa ideia muito clara de que, dentro do jogo político global, o sul político-econômico, o sul global teve uma sorte muito menor do que a sorte do norte global. Então, a gente parte de locais muito diferentes, mas essa não deve ser uma justificativa para continuar a ter padrões de altas emissões em nome de uma transição justa. Então, faz nenhum sentido para o Brasil manter uma indústria de carvão mineral, dizendo, mas isso aqui é a gente, na verdade, não pode fechar por conta da transição justa. Não faz o menor sentido. A economia do Brasil não é baseada em carvão mineral, esses trabalhadores, eles precisam ser olhados, sim, mas eles são uma quantidade muito pequena, e não é uma questão de transição justa, é uma questão de lobby. Então, gente, queria aqui falar um pouco sobre a base legal que fundamenta a discussão sobre transição justa, né, que são especialmente o artigo 2, parágrafo 1 do Acordo de Paris, que fala que o Acordo de Paris tem como um dos seus principais propósitos reforçar a implementação da Convenção, visando fortalecer a resposta global à crise climática, promover desenvolvimento sustentável e contribuir para os esforços globais para a erradicação da pobreza. Ou seja, a meta climática ela não pode ser dissociada da agenda social. Já o artigo 2.2, ele vai trazer uma das cláusulas mais importantes para esse desenvolvimento, onde ele afirma que a implementação do acordo deve refletir os princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E esse trecho, ele é fundamental porque ele reconhece que não existe uma receita única de ação climática.
Então, ele garante a flexibilidade e reconhecimento das realidades nacionais e legitima reivindicações por financiamento, apoio técnico e transferência de tecnologia. Além disso, esse trecho da decisão 3 do CMA5 também afirma que, ao adotarem medidas contra as mudanças climáticas, os países devem respeitar, na medida das suas capacidades, devem considerar, promover uma série de obrigações ligadas a direitos humanos e justiça climática, né, que é o que vocês estão vendo aí. Então, esses trechos, eles esclarecem que a implementação do Acordo de Paris ela vai muito além da redução de emissões. Ela trata de garantir que o caminho rumo à neutralidade de carbono seja justo, inclusivo, participativo e ancorado em direitos. E isso é o que legitima a transição justa, como um elemento obrigatório e não opcional da política climática global. Bom, dando continuidade à leitura da decisão 3 do CMA5, a gente pode ver 3 elementos chaves que fortalecem o entendimento sobre transição justa. O primeiro reconhece que a transição justa deve ser justa e equitativa, mas também contextualizada, ou seja, deve considerar múltiplas dimensões, energética, sim, força de trabalho, sim, mas também socioeconômica, e ela deve se basear nas prioridades de desenvolvimento definidas nacionalmente, respeitando a soberania dos países. E deve incorporar mecanismos de proteção social para mitigar os impactos sobre grupos mais vulnerabilizados no processo de transição. O item F, ele vai reforçar que a transição justa, ela deve ser conduzida por abordagens inclusivas e participativas, e isso implica, por exemplo, engajamento de trabalhadores e comunidades locais e povos indígenas nos processos de tomada de decisão. E, por fim, a frase transições justas são para todos os países, que em inglês, assim, just transition for all countries and all communities, ou seja, transição justa são para todos os países e todas as comunidades, é uma mensagem política do Norte Global muito relevante, porque é o Norte Global dizendo a transição justa, ao contrário de perdas e danos e ao contrário de justiça climática, não se aplica apenas aos países de desenvolvimento, mas também em países desenvolvidos, onde esses trabalhadores estão sendo diretamente impactados. Ou seja, todos os países devem promover transições com justiça social, mas adaptadas às suas realidades e capacidades. Isso se conecta muito com as demandas, com aquele conflito que eu falei entre o Norte Global e o Sul Global, em que o Norte Global olha para o Sul Global e diz, ok, mas cadê as suas responsabilidades? E o Sul Global olha para o Norte Global e fala, bom, vocês que nos colocaram nessa situação, vocês que resolvam. Mas esse trecho da decisão, ele vai deixar claro que a transição justa, ela não vai ser, sim, uma ideia, mas uma estratégia mais concreta, que aterriza e que deve orientar o desenho de políticas climáticas e políticas de desenvolvimento. E o mais importante, ela deve ser feita com proteção social e com respeito à diversidade de contextos. Por isso, que a torna transição legítima e duradoura. Bom, super rápido aqui, eu não quero falar, porque eu acho que eu já não quero falar muito sobre esse slide, porque eu acho que eu já falei. As divergências entre países desenvolvidos e em desenvolvimento dentro da agenda de transição justa é exatamente sobre o escopo da transição justa. Se transições justas, elas vão ser sobre força de trabalho, ou força de trabalho, energia e aspectos socioeconômicos, e quais são as responsabilidades de cada país frente a esse programa de trabalho de transição justa. Né? Se a gente vai ter responsabilidades voltadas à transição para longe de combustíveis fósseis, se a gente vai falar sobre medidas unilaterais, se a gente vai falar sobre um aspecto global da transição justa, ou seja, que para além de que transições sejam nacionalmente determinadas, existe um aspecto global que deve guiar isso. Esse é um trabalho que o programa de trabalho precisa se fazer, e essa é a dúvida, e isso que está sendo negociado hoje
dentro dessa agenda. Mas queria falar aqui um pouco sobre o papel da transição justa e da advocacia. Então, gente, a transição justa, como eu falei, ela se conecta muito facilmente com o direito do trabalho e proteção a trabalhadores e proteção social. Então, aqui a gente vai falar sobre várias potenciais áreas de atuação, desde negociações coletivas, até ações que envolvam demissões em massa, até desenvolvimento de cláusulas trabalhistas em contratos de projetos de energia limpa ou infraestrutura sustentável. Também os advogados fazendo essa facilitação desses processos participativos, como audiências públicas e conselhos locais. Para além da força de trabalho, a gente também tem uma responsabilidade na criação dessas regulamentações e no cumprimento dessas regulamentações que vão estabelecer essas transições sistêmicas. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do SBCE, né, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a gente tem um elemento ali em que fortalece comunidades vulnerabilizadas que foram afetadas por esses projetos, para que elas, no futuro, não precisem mais desses projetos para poder sobreviver. Então, são esses pontos, e mesmo contratualmente, como é que a gente consegue fazer essas amarras em contratos de infraestrutura, em licitações, em políticas públicas. Então, a gente teve como exemplo uma ação que foi movida contra a política do Estado de São Paulo, do Incentivalto, que foi uma das primeiras políticas lançadas pelo Dória, em que ele buscava trazer de volta as montadoras para o Estado de São Paulo. Mas ele fez isso sem qualquer menção à força de trabalho, né? Qualquer menção à preparação dessa força de trabalho para uma nova realidade, que seja uma realidade de carros híbridos, uma realidade de transição energética. Então, foi exatamente isso, esse ponto que foi questionado da política. Bom, se a gente está em um mundo de mudanças climáticas, a gente está em um mundo que é cada vez menos carbonizado, você está fazendo uma política que busca a carbonização sem endereçar essas novas tendências e sem endereçar o que a gente chama de upskilling, que é fazer uma reciclagem desses trabalhadores e treiná-los para estar em outras posições, como é que essa política vai ser bem sucedida? Então, isso era o que eu queria passar para vocês nessa primeira parte da aula. Eu queria abrir brevemente para perguntas, depois a gente entra em um breve intervalo de 5 minutos para pegar um café, ir no banheiro e depois a gente volta para a simulação. Tudo bem, gente? Obrigada, Flávia, pelo joinha. Estela, agradeço, gente, a interação. Alguém tem alguma dúvida? Beatriz, estamos vindo, as interações estão vindo, gente. Por favor, venham. Gosto de muitos joinhas na tela. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Renan, muito obrigada. Boa noite, Caroline. Eu tenho uma dúvida em relação... Você falou que as medidas de resposta estão focadas... a transição justa estava dentro das medidas de resposta, ganhou uma certa autonomia, e hoje foca não só em mitigação. Mas, por exemplo, nos sistemas alimentares, existem estratégias privadas que buscam reduzir as emissões, então estaria dentro do mais próximo de mitigação, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer isso dentro de uma rede de fornecedores
tomar o exemplo do leite, por exemplo, que tem boa parte deles contratos informais, né, que não são contratos informais para a economia, né, não são contratos escritos, são contratos verbais. E eles têm dificuldade para negociar cláusulas. Como fica dentro da transição, como é que eu enquadro uma situação dessa? É dentro de transição, é dentro de mitigação? Porque eu fiquei com dúvida de como a estratégia privada vai se conectar a esse arcabouço institucional maior. Até para ter o financiamento, para saber que linhas ela pode buscar para validar a estratégia, porque isso é uma dificuldade muito grande. Fazendo algumas entrevistas para pesquisa, notei que as empresas não sabem exatamente como conectar esses temas que estão no arcabouço institucional, principalmente internacional, com o aparato brasileiro para depois vir para uma estratégia. Então, só para entender melhor como funciona esse caminho. Não sei se minha pergunta ficou um pouco ampla, se para entender. Muito obrigado. Não, foi ótimo, Renan. Eu acho que assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas divisões, né, entre mitigação, adaptação, transição justa, são divisões arbitrárias, né? Elas foram feitas para auxiliar a gente a entender esses temas e fazer o que a ciência faz, que é pegar um problema, dividir entre partezinhas e aí endereçar essas partes individualmente para facilitar as soluções. Então, muitos dos projetos, eles vão permear mais de uma, todos os projetos, eles vão permear mais de uma categoria. Mesmo projetos de mitigação, ou projetos de adaptação são controversos se eles estão fazendo só mitigação ou só adaptação, ou as duas coisas, né? Eu, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos fazer a recuperação de mangue para as zonas costeiras, para uma zona costeira, para poder preparar essas comunidades para o avanço do nível do mar. Esse mangue é um ecossistema, né? É uma vegetação que vai capturar carbono. Então, se eu estou fazendo restauração de um mangue, eu estou fazendo um projeto de mitigação, porque ele vai criar um novo sumidouro de carbono onde você não tinha. E, ao mesmo tempo, você está fazendo um corredor verde para evitar que o nível do mar chegue em comunidades costeiras. Então, esse é um projeto de mitigação ou adaptação? É os dois, né? Quando a gente está falando de transição justa, a gente pode estar falando desde um projeto de substituição de clinker na indústria do carvão e aço, tá? Até que é uma coisa extremamente técnica, até uma negociação de um acordo coletivo de uma cidade que tinha como suas principal fonte de renda uma termoelétrica. Então, vai tudo depender do foco do projeto e como é que esse projeto e a narrativa desse projeto ela é desenvolvida. Né? Mas vários projetos, eles são mais de uma coisa. Stella, eu vi que a tua mão levantou e depois baixou. Tens alguma questão? Eu depois abaixei, mas eu acho que eu vou falar no mesmo diapasão que você sobre carvão. E eu trago de novo petróleo e gás. Eu vejo que atuações, vamos para refletir, que atuações para potencializar a transição energética de uma forma positiva, ela vai ter que ter projetos estruturantes, política pública e etc., que é bem aquele exemplo que eu trouxe, uma criação de fundo e etc., para poder agregar pessoas que dependiam de renda que vinha daquela atividade que produzia mais carbono e depois vai deixar de fazê-lo,
Então, tem que ter política pública nesse sentido, para evitar esses impactos, seja no carvão, seja no petróleo e gás, seja em tudo que vai diminuir a produção de carbono para poder ficar em renováveis e etc. Mas não é uma pergunta, é só uma colocação, porque a advocacia, nesse sentido, ela vem muito como advocacy mesmo, de produção de política pública. Tá certo esse entendimento, Caroline? Você acha que é por aí? Opa, desculpa. Eu acho que sim, Stella. Eu acho que no mundo que a gente está vendo cada vez mais uma tendência de desregulação, o papel do direito é estar exatamente nesses locais que tu mencionaste. Gente, se a gente não tiver mais nenhuma questão neste momento, eu vou sugerir uma breve pausa de 5 minutos. A gente vai fazer uma simulação aqui. Essa vai ser a parte do workshop do curso. Então, o cenário que a gente está trabalhando é no cenário de fechamento de uma termoelétrica. Então, essa termoelétrica carvão ela vai ser fechada. Então, por conta dessa política climática estadual, os trabalhadores não foram consultados e 500 empregos estão na discussão. A gente vai dividir vocês em 4 grupos. Os advogados trabalhistas do sindicato, os representantes da empresa, o Ministério Público do Trabalho e o governo estadual. E a tarefa que vocês têm é negociar uma solução com base na transição justa, requalificação, compensação, consulta, alguma coisa assim. Eu vou... aqui, eu vou compartilhar com vocês também um documento que vai ajudar, tá? Vai estar aqui no chat. Por favor, abram esse documento na aba de vocês, que vai ajudar vocês a fazer a simulação. Deixa eu agora compartilhar aqui. Então, tá. Então, aqui é o documento maior. Então, ele fala aqui sobre o caso, que a gente tem os objetivos da simulação, e aqui tem um link para o termo de compromisso. O termo de compromisso é o que a gente vai discutir, tá? As partes em verde são os pontos mais sensíveis de discussão. É onde a gente vai se concentrar mais. Em cada grupo vai se concentrar mais. Tá? E o cronograma. Então, quando vocês forem fazer ou pensar no processo de vocês, pensem sempre nesse termo de compromisso. Então, aqui a gente tem as instruções específicas para cada um dos grupos, com os objetivos desse grupo, né? Quais são os interesses e quais são as informações específicas de cada um dos grupos e os interesses, bom, já falei, os interesses que vocês vão precisar defender. Então, em termos de instruções gerais, a gente vai fazer essa apresentação do caso e vai dividir a sala em 4 grupos. A gente vai dar 10 minutos para cada um de vocês conversarem. Desculpa, esses 10 minutos são os 10 minutos iniciais agora. A gente vai ter salas paralelas e a gente vai conversar em 15 minutos nessas salas paralelas, em cada um dos grupos, né? Vai conversar sobre os compromissos financeiros, quais são os números que vocês querem, a capacitação, o calendário das ações, o mecanismo de acompanhamento e governança participativa e outros compromissos relevantes, que são aqueles itens que estão grifados em verde. Tá? As alterações e novas propostas ao termo de compromisso vão ser feitas no modo de sugestões e vão ser feitas em cada um dos documentos específicos do grupo, mas no final, quando a gente botar de volta para a plenária, eu vou servir como relatora ali e vou colocar o que está sendo acordado por todas as partes.
na plenária final, cada um dos grupos vai selecionar uma pessoa para ser o negociador, e o objetivo é a gente chegar em um acordo comum e depois fazer algumas reflexões sobre qual é o papel da advocacia na antecipação e na gestão de conflitos. Sim, tem uma dúvida. Pode falar, Giovana. Sou eu, Carol. Carol, considerando a dinâmica aqui, tirando eu, você, o Enéas e a organização da ESA, a gente tem 4 pessoas, eu não sei se vale a pena a gente abrir salas separadas ou se a gente envia aqui os arquivos de perguntas de cada grupo e essas pessoas já se representam enquanto os negociadores, porque senão elas vão ficar sozinhas nas salas. Então, acho que a gente pode modificar um pouquinho a dinâmica. Não, eu concordo super, é isso que acho que a gente estava falando um pouco antes, eu só tinha, não sei, eu tinha a impressão de que tinha mais pessoas, que quando a gente fechou as salas, iam ter mais pessoas, mas se a gente não tem problema. E aí acabou de sair. Acho que no intervalo o pessoal resolveu abrir a cerveja aí. Eu acho, não sexta-feira, gente, mas tudo bem. Então, gente, vamos fazer isso. A gente vai dar uns 10 minutos para vocês lerem os documentos e a gente volta aqui para falar, tá? E acho que no chat já tem quais são os grupos de qual pessoa. Eu vou falar aqui para vocês, na verdade. Nós temos como Sindicato dos Trabalhadores a Flávia Perlingeiro, como empresa termoelétrica o Renan, como governo estadual o Sebastião. Olha, acabamos de perder mais um membro, então eu acho que a organização pode ser o Ministério Público do Trabalho. Pode ser, Carol? A gente tira o Ministério Público do Trabalho e deixa só esses 3. Então, gente, é isso. Todo mundo já está com os papéis já designados. A gente vai dar uns 10 minutos para vocês lerem todos os documentos e se prepararem para as discussões. E a gente vai ficar aqui, eu, Giovana, Enéas e as organizações vamos ficar aqui para recepcionar qualquer pergunta. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta, Caroline e Giovana. Eu faço os comentários no documento da empresa termoelétrica. Eu descrevo nas sessões em verde, onde eu faria as propostas. Olha, deixa eu pegar aqui. Você é a termoelétrica, né? Aqui, a gente abre aqui o documento. Tá? Já está vendo aqui? Aqui tem o termo de compromisso. E aí você faz aqui. Então, cada um vai fazer no seu próprio documento. Tá. Deu para entender? Então, nos espaços em verde são os principais, né? Isso, exatamente. Tá. Perfeito. Muito obrigado. De nada, gente. E estamos aqui. Professora Caroline, desculpe, eu, na verdade, demorei um pouquinho mais aqui para voltar e eu perdi aqui a instrução. O link no chat é a instrução para um documento, não é isso? Isso, Flávia. A gente vai fazer uma simulação. Então, o link do chat é o link para a simulação, tá? Para o caso, para a descrição do caso. A gente vai estar negociando um acordo para o fechamento dessa termoelétrica. E cada uma das pessoas, ela está designada a um papel. Giovana, a Flávia é qual? Ela é o Sindicato dos Trabalhadores. Tu és o Sindicato dos Trabalhadores. Então, vai clicar em cima do sindicato. E aqui vai estar descrito quais são os teus interesses, quais são as informações específicas. E aqui vai ter o termo de compromisso multilateral, em que as partes em verde vão ser as partes negociadas, e aí tu fazes as anotações em verde aqui, dos pontos que é o do teu interesse.
E depois, a gente vai dar uns 10 minutos para essa dinâmica, e depois a gente vai voltar para plenária para ter uma conversa entre todo mundo para conseguir chegar a um acordo. O objetivo é chegar em um acordo de um termo de compromisso multilateral. Deu para entender? Você diz, faz alterações, a gente tem que entrar no documento e fazer, mexer no documento? Isso. Especialmente mexer no documento na parte verde, aí tu colocas as tuas anotações. O que tu, como sindicato dos trabalhadores, gostaria de que estivesse escrito lá. Mas eu estou vendo ali que já tem coisas escritas, tirando um campo de valor, que nem tem dados financeiros aqui. O valor é o ponto que a gente está em discussão. Então, mas quais são os demais valores envolvidos, assim? Tem um documento que descreve essa empresa, o tamanho dela, Olha, quando a gente está aqui em cima, então, vendo assim, tem um cenário geral, né? O governo estadual, começa aí. Isso, o cenário geral. O governo estadual anunciou o encerramento das atividades, a decisão foi baseada em estudos, que é uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa. O encerramento está previsto em acontecer em 6 meses. A usina emprega diretamente 500 trabalhadores. Não houve consulta prévia e o do município é economicamente dependente da usina e tem um colapso socioeconômico. Tu és a advogada do Sindicato dos Trabalhadores e o teu interesse é garantir a estabilidade e indenizações justas, reivindicar um plano de requalificação profissional custeado pela empresa ou pelo governo e defender a participação do sindicato na governança dos projetos. A empresa não respondeu à solicitação formal de uma reunião que foi enviada há 3 semanas, 70% dos trabalhadores têm mais e o município não possui centros de qualificação técnica. Então, quando a gente vai aqui, a gente tem a cláusula segunda das obrigações das partes. A empresa compromete-se a disponibilizar recursos financeiros para o programa de requalificação. Então, a gente está falando aqui do programa de requalificação. Quanto é que tu podes pensar em um número que tu achas que é interessante para que esse programa lhe seja feito? A gente não está falando aqui das indenizações, mas a gente está falando aqui de disponibilizar recursos financeiros para fazer esse programa de requalificação de 500 pessoas, considerando que não existe um centro de qualificação, então, provavelmente, a gente vai precisar de um centro de qualificação. Então, já pensando aqui, a gente fala disponibilizar recursos financeiros para o programa de requalificação. Se tu não estiver desconfortável com o valor, tu pode falar em montante a ser definido pela auditoria ou / empresa de capacitação, além da construção de um centro de capacitação e requalificação na cidade. Isso aqui tu és a advogada, entendeu? Então, tu consegues entender o que seria no melhor interesse do teu cliente, que é, no caso, o sindicato. Pronto. Entende? Então, fazer a mesma coisa para cá, fazer a mesma coisa para cá, e pensar em cronograma de implementação, que no final vai ser o fechamento da empresa. Fechamento da fábrica. Ok? Isso. Lembrando também que o prazo é de 6 meses. E aqui também vocês têm que ver quando vai ser
pagamento das indenizações individuais para os trabalhadores. Quero só checar se o Alexandre Pujol está por aqui, porque, enfim, só para a gente confirmar. Alexandre? Eu estou aqui, Sebastião Pujol. Ah, perfeito. Só para a gente confirmar que você estava aqui participando também. Obrigada. Só para eu confirmar também, eu sou do governo, né, estadual. Isso mesmo. Eu estou sozinho ou tem mais alguém comigo? Isso, não. Você está sozinho. Todos estão sozinhos. Tá bom? Obrigada. Só mais uma pergunta. É para eu descrever quais são as cláusulas que eu entendo pertinentes para os interesses do governo estadual. É isso? Sebastião, olha, assim, quando a gente está aqui, você vai clicar aqui em cima de governo estadual, aí tem um documento, tá vendo? Sim, vou conseguir ver e fazer isso. Aí aqui vai ter uma descrição, e aqui embaixo do documento, na página 3 do documento, vai ter já essas cláusulas parecidas com o que a gente acabou de conversar. Eu vi que são 4 para mim, né? Exatamente. São 4 para todas. E aqui o cronograma. E são as partes em verde que a gente vai fazer a negociação. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. A terceira página, a gente está aqui na primeira. Eu estou vendo item 4. Governo estadual compromete-se a linha A, B, C. Isso, o governo estadual... Cláusula terceira, cronograma. É isso. Os itens grifados em verde são os itens que vão ser negociados. Ah, tá. Aqui está uma cor diferente. Acho que é assim. Bom, tá bom, está destacado. Isso. Tá bem. Então, é isso aqui, essa etapa 1, 2, 3, que eu vou fazer proposições de acordo com os interesses do governo. Isso. Ah, então tá legal. Obrigado. É para escrever isso? Sim. Mas aonde que eu escrevo isso? Aí, nesse documento mesmo. Ah, é? Dá para escrever aqui? Dá. Então tá. Escreva aí para a gente dar uma olhada, só para ter certeza. Coloquei uns P's aqui no item 2. Deu certo. Deu? Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Maravilha. Obrigado. Obrigada. Então, queria aqui agradecer ao representante do Sindicato dos Trabalhadores da Energia, de Nova Esperança, à empresa Termoelétrica Santa Clara e ao governo do Estado de Nova Esperança, na figura da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria do Trabalho. Então, tendo em vista o encerramento das atividades termoelétricas de Santa Clara, dos impactos sociais, econômicos e ambientais, a gente resolve firmar o presente compromisso. Então, queria trazer aqui para a discussão o primeiro ponto de debate do compromisso, que é quanto à cláusula segunda das obrigações das partes, em que a empresa termoelétrica Santa Clara compromete-se a disponibilizar recursos financeiros para o programa de requalificação no valor de, entre parênteses. Empresa Santa Clara, representantes da empresa termoelétrica, qual é a proposta? Eu adicionei a disponibilização de recursos para programa de requalificação em valor suficiente para custear tanto programas técnicos, especializações ou requalificação em polos de ensino local ou regional, que tenham validação pelo MEC, pelo período de duração integral desses cursos, que são escolhidos a critério dos trabalhadores, conforme as funções ou cargos que eles tenham desempenhado na empresa, ou caso optem por mudança de área, também tenham essa facilidade. Fiz algumas adições, caso possam ser feitas também alguns comentários, sugestões que também são relacionadas ao custeio dessa transição. Maravilha. Obrigada, representante das empresas termoelétricas. Se você puder, por gentileza, colocar no chat essa linguagem, de forma que o representante do governo e a representante do sindicato
possam ler e interagir para ver se concordam ou discordam dessa proposta. Por parte do governo do Estado de São Paulo, a nossa manifestação é positiva pela concordância, tendo em vista o interesse social latente da proposição vocalizada aí no caso aí pelo Renan, né? Obrigada, governo do Estado. Sindicato? A posição me pareceu aqui muito positiva, mas acho que esse é um tema que, de qualquer forma, o sindicato vai ter que debater, né, coletivamente, e então acho que é um bom ponto de partida que vai ter que ser levado. A preocupação maior aqui, como o período é um período muito curto, então uma requalificação em cursos, ainda que seja com uma cobertura integral, ela não vai ter no curto prazo o efeito desejado. Acho que precisa conjugar aí com alguma proposta de curto prazo também, que viabilize, assim, já num primeiro momento, fazendo aí um levantamento, né, das diferentes atribuições aí dos diferentes empregados e suas funções, propostas já de, enfim, recolocação em paralelo a essa recapacitação para no médio e longo prazo, abrir novas portas, né? Mas precisa ter alguma coisa assim de curto prazo também. Então, aqui, pode reagir. Posso fazer uma manifestação aí complementar? Os direitos têm custos. Então, gostaria que o Renan aí apresentasse, talvez por se não agora, né, apresentasse oportunamente uma programação orçamentária. Quanto que vai, né, destinar? A empresa tem capacidade econômica? E quando ela poderia colocar em prática a implementação dos custos econômicos dessa proposição? Pensei até para complementar a posição do sindicato, para nós oferecermos uma forma de compensação financeira durante esse processo. Então, colocar algumas cláusulas sugeridas que podem complementar e auxiliar os trabalhadores nessa mudança, né? Seriam essas sugestões C1 até C.3, que podem ser, até a C.4, faltou uma delas, para que a gente possa trabalhar. Ainda não há uma previsão orçamentária, mas nós podemos, com certeza, disponibilizar recursos dentro de um cronograma com prazo razoável, mas desde que integre esses outros elementos para que possa oferecer a esses trabalhadores um auxílio, tanto financeiro quanto de bem-estar, para que eles possam se realocar, integrando, inclusive, com cadeias locais, porque esse é um desafio, quando as empresas, que é a coordenadora da cadeia, ela encerra a atividade, nós temos aí o grupo de supply, o fornecimento dela também bastante afetado. Então, trabalhar nesse aspecto também pode ser uma forma de reintegrar no curto prazo esses trabalhadores que foram desligados. Mas para a gente desenvolver esse termo de compromisso, precisaríamos de uma manifestação mais assertiva em termos de prazos e valores. Será que poderia ser apresentada essa programação, a gente estipular aqui um prazo de uma semana? Seria suficiente, 7 dias úteis para a apresentação, para a gente fazer uma nova reunião de trabalho? Pode, um prazo razoável, desde que o sindicato, todos estejam de acordo, a gente pode fixar. Está de acordo. Acrescentando também, acho que o prazo aqui, o prazo curto é em benefício de todos, porque a urgência, né, requer, mas acho que também vai ser importante trazer outros stakeholders aqui para assinatura junto com a empresa, porque já que a empresa vai encerrar atividades, e aí ainda não está muito claro, assim, na verdade,
se os acionistas, controladores, ou de que forma garantias vão ser prestadas para que haja, né, nessas medidas aí de médio e longo prazo, uma certeza de que esse planejamento financeiro que vocês estão estruturando vai ficar de pé mesmo após aí o encerramento da empresa. Então, acho que seria muito importante agregar, se não diretamente os próprios acionistas controladores, eu não sei se são, né, de controle aí definido, mas adicionar aí outros que possam responder financeiramente e também pelas obrigações de fazer pactuadas aí nesse termo. Que tem, acho que 24 meses de vigência, não é isso? Então, assim, no mínimo por esses 24 meses de vigência tem que estar muito claro no horizonte quem são os responsáveis financeiramente por essas obrigações. E seria possível também designar responsáveis para serem partes, né, pessoas que a gente possa fazer contatos, porque da parte do governo está sendo publicada uma portaria designando um grupo de trabalho, que serão os interlocutores. Acredito que seria importante que o Renan, né, também da parte do sindicato, a Flávia, indicasse e mandassem, e aí eu disponibilizo aqui o e-mail funcional desses representantes para que haja esse contato aí, inclusive com o WhatsApp, né, contato mais rápido, para a gente ter mais assertividade nas negociações, né, e na concretização do que for necessário para esse termo de compromisso. Estabelecendo também prioridades, né, talvez um plano de contingência de destinação orçamentária para algumas coisas que são importantes para a subsistência dos trabalhadores. Também obrigado aí pela atenção. De acordo, inclusive nós podemos até ter garantias com o patrimônio que for residual da empresa para garantir que esses pagamentos serão feitos, que essas obrigações terão recursos dotados já de empenho para serem cumpridos. Então, seria possível apresentar um plano de contingência de despesas imediatas para cumprimento ou de implemento aí do termo de compromisso. A parte da empresa, então, se compromete a apresentar isso em 7 dias? Eu sou muito tranquilo. Nem sempre posso, mas aqui, como eu estou privilegiando a transição. Eu estou aqui na pressão, né? Acho que na próxima reunião de trabalho, o doutor Renan não vai participar mais, porque vai ter sido demitido. Eu tô achando por justa causa. Estou achando que sim. Eu estou sentindo um movimento estranho aqui na empresa, estão me olhando estranho, então pode ser que eu não esteja mais aqui. Mas a empresa tem uma vitalidade econômica muito grande, né? Estou supondo que sim. Trabalha aqui na arrecadação tributária, né? Mas vocês estão muito bem aí, então o governo do Estado de São Paulo está satisfeito. Perfeito. Empresa também, tudo cumprindo com o compromisso social que está lá nas políticas, emissão e valores, então... Assina logo enquanto você tem procuração. Mas se não trouxer aí os controladores e outros, acho que vai ser de pequena valia. Essa questão dos stakeholders, desculpa, assim, agora perguntando mesmo, não sei se pode, né? Teria que fazer uma assembleia, né? Para que haja uma aprovação. Então, assim, a empresa consegue fazer essa convocação pela lei societária, eu não me lembro qual é o prazo de aprazamento de uma assembleia extraordinária. Então, acho que o acordo, esses 7 dias, na realidade, tem que ser de acordo com o prazo previsto na Lei de Sociedades Anônimas para a convocação de uma assembleia extraordinária. Agora, não lembro de cabeça qual que é o prazo, né? Teria que dar uma olhada. Mas você diz por quê que teria que ter uma assembleia? Porque eu acho que os acionistas majoritários têm que aprovar a despesa para cumprimento desse termo de compromisso, porque senão vai dar um problema societário interno, né? Não é isso? Depende, acho que o sindicato depois vai querer examinar aí o estatuto e toda a documentação e dados, né? A gente está aqui no... Mas tem a lei, eu acho que a lei... Tanto quanto abstrato.
Acho que a lei societária tem um prazo, né? Eu não lembro de cabeça. Não, sim, tem prazo para né? convocação, mas não necessariamente esse acordo realmente é um gatilho para uma necessidade de aprovação assemblear. Então, sem o exame aí da documentação, fica difícil chegar aí a uma conclusão a respeito de quais vão ser as aprovações necessárias, né? Quando eu tinha feito referência, na verdade, a terceiros que não a própria empresa que possam assumir, na verdade, é para que elas celebrassem, né, por meio de seus representantes, fossem também parte deste termo de compromisso, e não que tenham autorizado a celebração do termo, porque é muito importante que tenham diretamente se vinculado e se obrigado a, uma vez que a companhia, como vista, é muito generosa, mas pode, né, desaparecer do mapa aí em pouco tempo, é importante ter certeza que o papel, né, as palavras não vão ficar penduradas aí no papel apenas. Tá bem. Eu acho que o prazo são 15 dias para a convocação da Assembleia Extraordinária, para você realizar em 15 dias, né? Então, acredito que o prazo de 7 dias tem que ser prorrogado para 15. Gente, acho que a gente está presumindo aqui que a Termoelétrica Santa Clara é o único ativo, a única unidade, né, da empresa Termoelétrica Santa Clara, e talvez não seja, talvez seja apenas uma unidade e a empresa não vai se fechar. Isso não necessariamente significaria um desencadeio de regulamentações societárias que são utilizadas quando a gente está encerrando a atividade. Mas eu só chamaria aqui a atenção para que os membros engajados em contexto fizessem as sugestões com base no texto que o advogado extremamente generoso Renan adicionou no chat. Então, peço que o representante do governo do estado de Santa Clara, eu acho que governo do estado de Nova Esperança, e a representante do sindicato engajem com o texto que foi colocado aqui. Com relação à proposta colocada no chat, como dito, assim, pareceu bastante razoável. Então, bastante razoável, então eu posso copiar ipsis literi a proposta, ou tem mais alguma? Eu vou copiar a proposta, e aí a gente discute cada uma dessas cláusulas individualmente, e depois de ver se a gente precisa de outras cláusulas. Bom, então a gente está lendo da seguinte forma. A gente está lendo da seguinte forma. A empresa Termoelétrica Santa Clara compromete-se a disponibilizar recursos financeiros para o programa de requalificação pelo período de duração integral dos cursos escolhidos pelos trabalhadores a critério de suas funções e cargos desempenhados na empresa, ou caso optem por mudança de área ou de função. 2 pontos. Todo mundo está de acordo com esse caput da cláusula? Se fosse possível, colocar um teto aí de valor. Quanto de dinheiro recursos financeiros? Quantos milhões? Teto ou um piso? Um piso. É difícil. Eu preciso observar melhor a planilha financeira nos últimos do balanço da DRE, mas a gente pode colocar um piso. São 500 trabalhadores, a gente está pensando em 3 salários mínimos, um curso superior, um curso de técnico deve ser uma média de R$1.000 então acho que 1,5 milhão
para custear, acho que pode ser um piso razoável. Mas você Os está três, eu acho que os 3 salários mínimos aqui, pelo que está colocado, eles são só uma indenização adicional. Isso não foi Isso. referência da remuneração paga, né? E tem que somando tudo, eu acho que mais 1,5 milhão para custear os cursos, acho que seriam para 500 trabalhadores, cada curso aí mais de R$ 1.000, acho que é uma média de mercado. eu estou com um assessor financeiro aqui ao meu lado e ele disse ok. Ele disse que esse seria o piso mínimo para a gente começar aí a desenvolver. Esse valor estimado está parecendo insuficiente, na verdade, mas também acho que para uma próxima reunião de trabalho a gente tem que ter acesso à documentação contábil financeira da empresa para poder ver qual é a dimensão do esforço que está sendo efetivamente colocado. Ok. Obrigada, representante do sindicato. Então, eu coloquei, gente, isso entre colchetes, porque quando a gente está falando em termos de negociação, eu, a Enéas e a Giovana vão estar muito familiarizados com isso, toda vez que é uma linguagem não consensual, ou seja, não acordada entre todas as partes, absolutamente, a gente coloca em colchetes. Então, já que os 1.500.000 vão ser passíveis de revisão na próxima reunião de trabalho, eu coloquei esse valor em colchetes para que ele possa ser para que ele possa voltar a ser discutido depois. Mas fora isso, esse aqui já está de acordo? Todos? De acordo. Então, vamos passar para essa sugestão 6.1, C.1, que é oferecer a cobertura de plano de saúde, seguro de vida por período compatível com o programa de requalificação profissional, assegurando o bem-estar e saúde dos trabalhadores desligados. Qual seria o plano de saúde? E qual tipo de cobertura? Qual o valor? Para a família toda do trabalhador? Mantém o plano que eles têm. Então, conforme eles prorrogam o contrato pelo prazo do curso de qualificação ou especialização que eles fizeram. Mas mantém-se as mesmas coberturas, o mesmo contrato. Eu acho que é a Unimed Nacional. Está saindo caro, acho que minha demissão vai custar caro para a empresa. Vamos encargos, né? Olha, eu acho que esse plano ele tem que ser melhorado, porque a disrupção que vai causar na vida dessas pessoas e dessas famílias vai ser muito grande. Então, certamente, vão surgir problemas, inclusive de natureza psicológica e outras questões, né? Fora que esse piso, assim, na verdade, é um piso que, dividido pelo número aí de trabalhadores, é bastante insuficiente. Se a gente for pensar aí, ainda que seja na janela de curto prazo dos 6 meses, eu acho que é preciso ampliar o valor do piso e é preciso melhorar os termos do plano. Seria possível colocar atendimento psicológico, odontológico, atendimento biopsicológico e odontológico? Pode ser? Se tiver. A cobertura do plano já deve possuir, eu até colocaria o Einstein, mas na cidade não tem a cobertura pelo hospital, então nós vamos ter que manter a Unimed como forma de garantir que o plano se perpetue, né? Mas eu diria que com as coberturas adicionais, com as coberturas que já existem, que já deve abranger hoje que a consulta com a minha assessoria aqui está dizendo que não tem atendimento psicológico. E acho que a representante do sindicato, a Flávia, aí está correta, que vai ter um dano psíquico com os trabalhadores. Precisa ter, sim, essa parte. Eu voto por isso, né? Junto com a Flávia. Pode ser, Renan? Agora eu vou precisar analisar com os responsáveis. O pessoal é muito caridoso, então não sei. Esse ponto eu preciso ver quanto que custaria mais. Não posso ceder em tudo, né? Pelo menos na.
E só lembrando que é uma reunião preliminar e que vou ter que reportar tudo que está aqui, na verdade, para todos os demais integrantes, então o sindicato não está se comprometendo nesse momento com essa proposta. Eu acho assim, esse momento aqui não é deliberativo, né? Preparatório para uma próxima reunião deliberativa. Mas a gente tem que colocar aqui as partes que são, né, importantes para cada um de nós, que seja possível fazer depois desse termo. É isso? Isso. Ok, obrigado. Gente, bom, a gente já está quase no momento de encerramento da nossa aula. Eu queria dizer que eu adorei fazer essa simulação com vocês. Eu gostaria que a gente tivesse mais momentos assim, mas vou pontuar algumas coisas. Primeiro, foi muito generosa a proposta do representante da empresa, a Termoelétrica Santa Clara. Porém, quando a gente está falando aqui de programa de requalificação, a gente não tem nenhuma proposta. A proposta da empresa não abarca que essa requalificação teria que ser para postos de trabalho de baixo impacto ambiental, baixa emissão de carbono, que é um dos pontos principais aqui da transição justa. E nenhuma das pessoas, nem o representante do sindicato, nem o representante do governo, trouxe esse elemento para ser jogado aqui. A gente falou de várias coisas, até de atendimento psicológico para as pessoas, que não faz muito sentido, porém, faz parte de assegurar que esses postos de trabalho sejam duradouros, se a gente conseguir linkar eles a profissões de baixo impacto, de baixa emissão de carbono. Mas isso acho que demonstra muito quanto é difícil a gente chegar em um consenso, né? A gente ficou aqui falando por 25 minutos sobre uma cláusula. Então, tudo bem que somos 3 advogados, 4 advogados, 5, 6 advogados falando sobre contratos, o que é, enfim, muito demorado, mas a gente ficou aqui falando sobre uma cláusula e um processo que seria um pouco mais fácil, já que a gente tem o advogado mais tranquilo do mundo em termos da empresa. Imagina quando é que a gente... E aí, então, isso dá uma dimensão para a gente de como é que são as negociações dos acordos internacionais, que é basicamente olhar para o texto, ter várias perspectivas muito diferentes e engajar com esse texto, né? Colocando opções que vão ser depois decididas, colocando entre colchetes, né? Colchetes é o terror de todo o pessoal de observadores, todos os negociadores e observadores. Aí, quando a gente vê um texto em colchetes, a gente já fica com síndrome pós-traumática. Enfim, para a gente poder chegar a um texto que todo mundo está tendo um consentimento, que está todo mundo em acordância. Então, assim, queria só... E a última coisa que eu gostaria de fazer é só reconhecer que o esforço de cada um de vocês, de estar numa sexta-feira, 8 horas da noite, e a gente tem uma pessoa ilustre aqui, um convidado ilustre aqui no nosso curso. Como é que é o nome dele, Enéas? Essa daqui é a Pantera. Oi, Pantera! É pequena ela. Eu tô vendo, dá para ver que ela é super pequena. Tá na hora do passeio, né? Linda. E tem uma outra aqui, desculpa, pequena, que tá com ciúme. Oxe. E então queria agradecer todo mundo e agradecer vocês 3 por engajar com o texto e por estar aqui até esse momento.
Foi para mim muito legal. Olha que fofa. Como é o nome dela, Enéas? Essa é a Charlotte. São 2 vira-latas que eu peguei no Brasil e trouxe para cá. Que maravilha. Né? E para quem não sabe, o Enéas mora no Canadá, então foi uma viagem relativamente longa aí. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por engajarem com o texto, muito obrigada por fazerem esse exercício junto com a gente. A questão das mudanças climáticas vai ser uma questão que vai permear todos os itens de todas as disciplinas do direito, desde o direito constitucional até o direito privado, e a gente vai ter que cada vez mais adaptar as nossas instituições e as nossas dogmáticas, né, para essa nova realidade. Então, a última coisa, muito obrigada. Eu passo a palavra para encerrar esse curso obrigada a Giovana por ter uma salva de palmas para a Giovana, por ter ficado o curso inteiro, e obrigada ao Alexandre por todo o apoio técnico. Obrigado, gente.